Fala trader, beleza? Me chamo Alan Oliveira, eu sou trader de opções binárias e também atuo no Forex. Hoje eu vou falar um pouquinho alguns hábitos que eu tenho antes de começar as operações e deixando sempre claro os 4 pilares da consistência, né? O gerenciamento, o emocional, a disciplina e a estratégia. Sempre tenha esses 4 pilares muito claro antes de começar a operar. Bom, assim que eu abro o computador, eu vou nos sites, ver como estão as notícias, os feriados, etc. Logo após isso, eu escolho o meu ativo, faço as minhas marcações. Após as minhas marcações, quando o trade está fluindo a favor de uma das marcações, eu vejo qual dos gatilhos eu irei utilizar para entrar na operação. Se retração, se abertura para a próxima vela ou quando romper a máxima da vela. Neste contexto aí seria em alta, um contexto de alta. Estou em um fundo, formou um candle de reversão. Na perda da máxima eu entro na operação a favor da compra, beleza? Vou explicar ainda mais isso. Galera, os dois sites que eu dou uma olhada é o invest.com. Eu analiso as notícias de alta volatilidade representada por 3 estrelas ou 3 touros. Neste momento agora está me mostrando aqui 3 estrelas. E evito também operar em volatilidade moderada, onde tenho aqui 2 estrelas. Isso eu me refiro naquele momento exato que está acontecendo a notícia. Às vezes eu opero até meia hora antes ou meia hora depois da notícia, beleza? Junto a este site aqui eu utilizo também o Trade Time Zone, que ele vai me mostrar zonas interessantes para operar, beleza? Ele mostra como a verde escura a melhor zona para operar, verde clara baixa volatilidade, o azul o momento em que está aberto o mercado de câmbio, as principais bolsas, e o vermelho onde tem uma alta volatilidade, o mercado está mais arriscado, beleza? Você vem aqui, ó, mapas dinâmicos, clicou aqui mapas dinâmicos, bom, aqui está o exemplo aqui, beleza? Ele está mostrando aqui que a partir de 8h40 entrou em uma zona vermelha, uma zona de alta volatilidade, notícia, evento, pronunciamentos e etc. Então eu opero normalmente na zona verde escura e na zona azul, onde tem as principais bolsas abertas. Beleza? Então antes de operar, vai no Invest e vai no Trade Time Zone. Bom, marcações. Como eu faço as minhas marcações? As minhas marcações, eu pego o candle diário anterior, traço uma resistência na máxima e um suporte na mínima. Minha primeira marcação é essa. Segunda marcação, coloco o gráfico em H4 e marco topo e fundo das velas que ainda não foram rompidas. E depois coloco em H1, mesmo processo. Em seguida, traço as minhas linhas de tendência e em alguns casos a Fibonacci para analisar a retração ou até mesmo a expansão. E aqui eu tenho 2 exemplos aqui, 3 exemplos de zonas e momento em que o preço abordou essas zonas. Por exemplo aqui, ó, eu tenho 3 opções de entrada para estar operando neste exato momento. Por exemplo aqui, ó, o preço ele fez um movimento de alta, chegou em minha zona de reversão, neste caso na máxima do candle diário ou das minhas marcações H4 ou H1 e me gerou um sinal de reversão, um candle de reversão, neste caso uma estrela cadente. Qual o meu primeiro critério de entrada? Abertura da próxima vela. Eu entro no momento que abre a próxima vela, beleza? Dentro desse contexto de resistência. Outro critério, eu tenho uma perna de alta com boa amplitude, porém antes de aproximar da minha zona de resistência, eu tenho já um esgotamento da força compradora. Eu tenho aqui uma pressão vendedora, onde foi deixando para mim pavio na região próxima da região de resistência. Ou seja, nesse momento, se eu estiver observando o gráfico, eu possivelmente em M5 pegaria uma retração para M5. Essa seria a minha segunda opção de entrada. E uma minha terceira opção de entrada seria, eu tenho uma perna esticada, eu tenho um candle de reversão, lembrando que sempre no contexto de topo, neste exemplo aqui um topo diário, e eu entraria quando esse candle de reversão ele perdesse
a sua mínima. Eu entraria no momento que ele perdeu a mínima. Às vezes você não consegue pegar no ponto exato, mas você pega às vezes muito próximo, beleza? Então esses são os 3 critérios. Eu gostaria rapidamente aqui de apresentar para vocês um conceito que tem no livro de Marcos Abbe, que é Manual de Análise Técnica. Quando você vai operar suporte e resistência, lateralização, tendência lateral, congestão, consolidação, eu preciso primeiro ter uma boa amplitude. Eu espero que o ativo ele forme um candle de reversão na região do suporte e compre a partir desse candle, isso que eu falei agora há pouco. Nessa estratégia eu prefiro comprar no rompimento da máxima do candle de reversão e o stop pode ser colocado abaixo do padrão de candle ou abaixo do suporte. Eu vou estar explicando isso mais para frente. Para quem opera retração, é interessante você observar isso. Eu tenho um movimento de força vendedora e próximo à região de suporte, eu tenho candles formando corpos cada vez menores. Eu tenho também muita sombra, ou seja, força compradora neste momento, e eu fico atento a essa região para eu fazer as minhas entradas de compra. Normalmente quando acontece isso, eu compro quando o candle ele perde a sua máxima, beleza? Outra teoria que eu queria mostrar para vocês aqui, para vocês ficarem atentos, é o movimento 1, 2, 3, 4, 5, que é o movimento de Elliott. O preço ele faz muito esse movimento 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, expansão, retração, expansão, retração, expansão, retração. E aqui neste momento onde chegou do 5, ele fez aqui um pivô de baixa, movimento A, B, C. É um movimento muito conhecido, as pessoas chamam de movimento 1, 2, 3. Tudo surgiu da teoria de Elliott, beleza? Aqui eu tenho um exemplo de uma compra a favor da minha média móvel de 9. No momento que me gerou um candle que expressou aqui uma pequena consolidação, e eu entraria aqui ó, no rompimento da máxima desse candle, exatamente aqui onde está o mouse, beleza? Mas eu vou explicar isso mais para frente. Estou aqui no gráfico da plataforma IK Option e eu vou mostrar para vocês como eu faço a minha marcação. É muito simples, porém muito assertiva, beleza pessoal? Eu coloco aqui no gráfico diário, traço uma resistência no candle diário anterior. Isso normalmente eu faço pela manhã, 8 horas, 9 horas, e traço uma linha de suporte na mínima desse candle diário. Após eu traçar esse suporte e resistência do candle, eu traço uma linha vertical apenas para me sinalizar onde eu comecei a análise, beleza? Eu coloco na cor branca, coloco também aqui na cor branca, coloco agora no gráfico de 4 horas, faço o mesmo processo. Agora eu utilizo uma linha de cor escura. Foi neste exato momento aqui que eu abri o gráfico, eu traçaria dentro desse contexto aqui do preço diário, beleza? Então, eu traçaria neste exemplo os topos e fundos que ainda não foram rompidos. Sempre esse raciocínio, trace seu suporte e sua resistência no topo e fundo que ainda não foi rompido. Por exemplo, esse topo aqui ele ainda não foi rompido. Esse fundo aqui, que é o fundo dessa vela, ainda não teve outra vela que rompeu. Então aqui eu já tenho meus topos e fundos mais resistentes. Beleza? Mais fortes, perdão. Coloco no gráfico de 1 hora e utilizo o mesmo raciocínio com linhas vermelhas. Eu coloco no topo e fundo de 1 hora que ainda não foi rompido. Exemplo aqui e exemplo aqui. Beleza? Onde o preço está. Agora eu volto para aquela análise, coloco no meu gráfico de M5, que é o gráfico que eu opero, e dentro daquele contexto que eu expliquei para vocês, eu espero exatamente o toque, eu espero o sinal de reversão e entro na operação. Por exemplo, aqui em cima, nessa vela de H4, o que houve aqui, ó, o movimento ele vinha de uma tendência de alta, perdão, foi deixando muito pavio, expressando uma força
vendedor aqui neste momento. Então quando esse candle ele tocou em a minha resistência, eu efetuaria uma venda, beleza? Essas regiões normalmente elas tendem a respeitar, só que neste exemplo a gente está olhando aqui o passado, beleza? Então a gente vai colocar agora lá no momento, no horário, e observar aqui a seguinte conjectura, ó. Eu tenho aqui um topo, um fundo em H1, eu tenho um topo em H1 e eu tenho aqui meu topo diário, beleza? Então eu fico atento aqui a esse movimento, porém eu só entro na operação quando eu tenho uma amplitude de perna, como foi neste exemplo aqui. Neste exemplo aqui eu tenho uma amplitude de perna, gerou um candle de reversão, quase que uma nuvem negra. E após esse candle de reversão aqui, eu tenho a seguinte possibilidade: ou eu entro na abertura desse candle vendido, ou eu entro quando esse candle ele perde a mínima. Inspiração para a mesma vela após o candle de reversão, beleza? Esse é um operacional que dá muito certo. E para a retração eu fico atento a essas regiões, como por exemplo aqui embaixo, ó, eu tenho uma região de suporte onde tenho muito pavio, e eu fico atento a esses locais para a retração. E um detalhe que eu vou passar para vocês, que muitas pessoas não falam: sempre que você for efetuar uma compra ou uma venda, você precisa ter a conjectura se tem espaço para o trade fluir. Por exemplo aqui, ó, imagine que eu tenho esse cenário aqui, ó. Eu tenho esse cenário aqui, deu uma vela de reversão e eu quero entrar vendido aqui neste exato momento. Eu tenho algum espaço aqui anterior que possa barrar o avanço desse candle? Eu só tenho aqui, ó. Então eu estou aqui tecnicamente fazendo uma venda mais segura, porque o preço ele pode chegar até aqui e voltar a reverter. Mas se eu tiver uma zona com muito conflito próxima aonde eu venha fazer essa venda, eu tenho que ficar com muita cautela, beleza? Ó, exatamente onde o preço ele parou, ele respeitou esse fundo aqui, beleza? Então é muito simples esse operacional, porém ele é muito lucrativo. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Aqui um gráfico diário do EuroCAD, e eu quero que você fique atento também a um detalhe aqui. Qual seria esse detalhe? Sempre que o preço ele romper o candle diário anterior, neste caso rompeu aqui quando ele estava em movimento de alta, você vai traçando as suas linhas horizontais nos próximos topos, nesse exemplo, e vai vendo se o preço ele vai buscar. Neste exemplo aqui ele está em baixa, beleza? O preço está indo para baixo, então fico atento aqui, ó, a essa região do corpo que está coincidindo com outro corpo também, e essa região de mínima, beleza? De suporte. Coloco no gráfico de 4 horas, mesmo raciocínio, eu vou traçar as linhas onde ainda o preço não rompeu, ó, acabou de romper aqui, ó, não traça mais aqui, eu venho traçar aqui, ó. Como nesse exemplo aqui a mínima está próxima à abertura da vela, eu traço na abertura e traço na mínima. Se o preço romper essa região, eu traço na próxima região, a mínima do candle anterior. E assim eu vou buscando reversões de perna e vou buscando também operações em retração, beleza? Ó, eu tenho aqui o Euro NZD no gráfico diário. Ele está buscando esse fundo K de alguns dias atrás, ou seja, já deixei aqui marcado, marquei no corpo e marquei na mínima do candle e vou aguardar o candle chegar nesta região. Porém, eu não vou simplesmente aguardar o candle ele chegar aí e parar. Eu vou aguardar o candle ele chegar, ele vai tocar na minha região e eu vou possivelmente fazer uma entrada quando ele deixar um candle de reversão. Aí eu posso utilizar o gatilho de entrada como inspiração, próxima vela, ou eu posso fazer uma entrada apenas quando esse candle aqui perder a sua máxima, beleza? Vou mostrar para vocês uma operação que eu fiz hoje e isso vai ficar mais claro para vocês. Eu estou aqui no gráfico do MetaTrader da corretora IC Market, está aí também no link na descrição, é onde eu utilizo para fazer as minhas marcações, e hoje eu peguei uma operação exatamente aqui, ó, nessa região.
como foi essa operação que eu fiz nessa região. Vou mostrar aqui agora para vocês como foram feitas. Eu tinha demarcado aqui essa região aqui como possíveis regiões de reversão, zona de reversão ZR. Essas três aqui eu tinha demarcado essas três regiões mais cedo. E para minha surpresa, o preço teve essa esticada, essa perna com amplitude de venda. E dentro dessas marcações que eu fiz de zona de reversão, de suporte, eu tive aqui neste exato momento um candle de reversão, apesar da sua máxima ela ter retraído. Não foi um martelo, não chegou a ser um martelo, beleza? Então eu aguardei o trade fluir um pouquinho e fiz uma compra quando ela perdeu a sua máxima. Quando ela perdeu a máxima, eu fiz uma compra e passei a ter aquele raciocínio: vou comprar agora. Será que o meu preço tem espaço para fluir? Ó, eu tenho aqui, ó, o primeiro obstáculo dele, eu tenho aqui outro obstáculo, eu tenho aqui outras zonas e eu tenho aqui outras zonas. Eu demarquei essas zonas onde o preço ele poderia tocar e reverter, ou ele poderia subir, ele poderia avançar a favor do trade, beleza? Vou te mostrar aqui qual foi o resultado. Eu fiz uma compra aqui, ó, quando o candle ele perdeu aqui a máxima, exatamente aqui, e eu demarquei as regiões onde poderia ter essa reversão, né? Que são as regiões de topos e fundos recentes, que são regiões fortes, ao contrário de que muitos dizem. Então o preço ele chegou aqui, retraiu, chegou novamente, retraiu. Quando ele topou nessa região que formou esse candle aqui, eu coloquei o meu stop nessa região aqui e saí da operação. Beleza? Então sempre fica atento a isso. Sempre que você for fazer uma compra ou uma venda, veja como está o cenário. Ó, um exemplo aqui, ó. Gerou esse candle de força, eu fiz uma venda. Onde é que esse preço, até onde ele pode chegar? Ó, eu tenho uma zona aqui que pode bloquear o avanço desse preço, eu tenho outra zona aqui, eu tenho outra zona aqui. Ou seja, o preço ele barrou-se na próxima zona, que foi essa zona aqui de topo que foi rompido, que passou a ser suporte. Beleza? Então sempre tem esse raciocínio até onde pode fluir o meu trade. Outro exemplo.